Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência, esse encontro que nós temos todas as quintas aqui na tela da TV Nova. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, lembrar que você também pode acompanhar das nossas páginas sociais da TV LW, tanto Facebook, YouTube e Instagram, e também pelo sinal digital do canal N2 Educação, mais uma opção para você acompanhar o programa Saúde em Evidência. Nosso horário nas quintas na TV Nova, sempre às 8 da manhã, e no N2 Educação, sempre às 8 da noite, com reprise nos domingos, também a partir das 11 horas da noite. Conosco, no programa de hoje, o Dr. Bruno Tenório Rocha. Ele é médico intensivista e também é coordenador médico do Hospital de Campanha aqui de Arco Verde. Dr. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, viu? Agradeço a você, a sua companhia. Quero lembrar a você dos nossos apoios. Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Bem, doutor, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco, nesse momento que a gente, infelizmente, está passando de pandemia, já há muitos meses de distanciamento social. O senhor, já quero parabenizá-lo, porque é um dos profissionais que está aí na linha de frente no combate ao coronavírus. E num momento tão crítico, né, também fazendo parte da gestão de um hospital de campanha, nesse momento, unidades que foram criadas emergencialmente para atender os pacientes com Covid. Eu queria que o senhor primeiro falasse a respeito um pouco sobre essa sua função de intensivista, como é que o senhor trabalha, como é que o senhor age nessa linha de frente. Pois é, o nosso trabalho é um trabalho lá na linha de frente. Eu trabalho aqui em Arco Verde tanto na parte de emergência, como também faço a UTI. Então eu trabalho pegando o paciente desde o início, quando ele chega ao hospital, faço o internamento e também dou seguimento com ele quando ele está na UTI. UTI ou internamento clínico na enfermaria, como a gente faz lá no hospital de campanha. Vem sendo um trabalho bem intenso, né? São dias após dias de casos novos, novos desafios, né? Medicina mudando, a gente fazendo a medicina no dia, em cima da hora, saindo os estudos, a gente já lendo, já tendo que aplicar, com muitas mudanças no meio do caminho. Então, meu foco é mais na área de medicina intensiva, onde eu passo a maior parte do tempo. Eu passo a maior parte da semana trabalhando na UTI. Eu trabalho só um dia por semana na emergência. As UTIs que ganharam uma evidência muito grande nesse momento, né, doutor, que é o principal equipamento para as pessoas que estão com Covid e que agravam, né, que tem um problema pior por conta desse coronavírus. Como é que funciona, doutor, mais ou menos uma UTI? Como é que ela é composta? De que equipamentos ela é feita? Explique para a gente um pouco. Primeiro, o que é a UTI? A UTI é uma unidade que é separada do restante do hospital para tratar pacientes que têm maior gravidade. São aqueles pacientes que tanto são rígidos, são pacientes que têm perfeita saúde, mas de repente desenvolve uma comorbidade, uma morbidade naquele momento que precisa de um maior cuidado, ou aquele paciente que já tem outras doenças crônicas, que só por ter as doenças crônicas precisa de um maior monitoramento durante o internamento. Questão dos equipamentos que compõem essa UTI? Sim. Na UTI, em todas as UTI que eu trabalho, a gente monitora o paciente do ponto de vista cardíaco, com monitorização cardíaca, vê pressão, sinais vitais. Tem a parte de suporte ventilatório também, se o paciente vir a precisar de ser entubado ou outros procedimentos que dê aquele suporte de vida para atravessar aquela fase difícil da doença. É lá que a gente tem o ambiente e a equipe preparada para fazer isso. Pois é, doutor, a gente está vendo que é justamente nesse momento que o paciente agrava que ele necessita de UTI, né? Qual é o sintoma que causa esse agravo e em que condições é que o paciente é admitido em uma unidade de tratamento intensivo? O paciente chega até a gente através da emergência, né? E o paciente geralmente que vai para a UTI, é como eu estava falando, ou é aquele paciente que já tem pressão alta, diabetes, hipotireoidismo e várias outras doenças, já foi revascularizado, já sofreu infarto, já sofreu AVC, e agora, nesse momento, surgiu com a Covid, né? Pegou o coronavírus e apresentou a doença. Então, esse paciente a gente tem que, obrigatoriamente, monitorizar ele na UTI. Qual foi a pergunta?
uma questão dos sintomas, né? Quando o paciente Sim. sente. O que é que faz ele ir para a O UTI? sintoma mais importante para a gente hoje é a falta de ar, que a gente chama de dispneia. O paciente ele pode ser tratado ambulatorialmente, pode ser tratado em domicílio, até o momento em que vem a apresentar. Tem casos que não apresenta. Tem gente que passa pela doença, é uma febre, uma dor de cabeça, dor no corpo, e daí já fica melhor, evolui com melhora. Mas tem pacientes que em algum momento da doença dele, ele apresenta a falta de ar. E quando um paciente apresenta a falta de ar, ele tem que procurar o hospital. Tem que ser avaliado por um médico. Então ele chega com a gente, para a gente com essa falta de ar, a gente vai fazer exames de imagem, né? Vai fazer uma radiografia, vai fazer uma tomografia se tiver disponibilidade. E se tiver um acometimento, já tiver um certo grau de acometimento pulmonar, a gente já interna na UTI. Como é que está sendo lidar com o hospital de campanha, doutor? É uma maneira diferente, né? Não é tradicional como um hospital comum que a gente já está acostumado, né? Como é o modo de funcionamento do hospital de campanha? Impressiona que essa Covid veio para mudar tudo, né? A gente tinha UTIs, que era para todas as doenças juntas, né? E mesmo assim, as vagas não era 80% de ocupação, 90%, 70%. Hoje, apenas uma doença só consegue ocupar todas as vagas de UTIs e a gente precisou abrir um hospital campanha, né? Então, é uma coisa nova, né? É um momento novo, um evento novo na medicina, principalmente no nosso país. Para a gente que é jovem, né? Sou médico formado há pouco tempo, né? Ainda não tinha lidado com isso, então foi um novo desafio, né? Tem sido interessante para mim, justamente, eu coordeno o hospital de campanha junto com o Dr. Breno, ele é cardiologista e nós juntos é que tomamos conta lá do hospital campanha da parte do ponto de vista médico, né? Tem sido bem interessante. A gente dá suporte ao hospital regional. O hospital regional recebe o paciente, se ele chega lá com falta de ar ou qualquer outro sintoma que oriente que seja COVID, faz os primeiros exames lá, faz exame de imagem, faz gasometria, se precisar, e se encaixar no perfil da gente, que a gente pega o paciente estável. A gente lá não tem leito de UTI, é mais uma enfermaria clínica. Para não ocupar o hospital, para poder ele trabalhar com os pacientes mais graves mais tranquilamente, a gente fica com esses pacientes na retaguarda lá. O que seria essa gasometria que o senhor falou? Essa gasometria é um exame que a gente colhe na emergência e na UTI que vê a quantidade de gases no nosso sangue. Então, é a partir dela que eu sei se o paciente está com a quantidade adequada de oxigênio no sangue. A gente tem umas medidas, uns valores de referência, e se ele baixar um pouco abaixo daquele valor, acende esse sinal de alerta, que é o sinal para internamento. Se baixar muito mais do que aquele valor, já vai direto para a UTI. A gente fica com esse perfil que fica entre a UTI, acima da UTI e abaixo de ir para casa. É o meio do caminho, né, No doutor? meio do caminho, exatamente. Vou pegar a deixa que o senhor falou, que é formada há pouco tempo. Como é que está sendo para o senhor lidar com esse período tão atribulado? A gente tem visto que vários profissionais estão tendo que se readequar, estão tendo que aprender novas técnicas. A gente vê também que a Covid, a cada dia que passa, ensina uma coisa nova a respeito de sintomas, a respeito de tratamento. Muita coisa se especula também. Como é que o senhor está vendo esse momento? Tem sido um momento de grande aprendizagem, né? Muito conhecimento novo sendo gerado 24 horas por dia, né? A gente está aprendendo coisa nova todo dia. Foi um desafio bem... No começo eu fiquei bastante ansioso, né? Principalmente no momento que eu fui convidado para fazer parte da coordenação do Hospital Campanha, né? Que a doença naquele momento estava começando, né? Começamos a receber os pacientes, então a gente ainda não tinha ideia da dimensão do que ia acontecer e eu já ia coordenar um hospital campanha junto com o meu colega, né? Mas graças a Deus, Arco Verde enfrentou bem, né? Aquele isolamento que no primeiro momento foi feito, eu acho que surtiu um bom efeito, né? Achatou a curva, como se diz, e a gente não precisou trabalhar no nosso limite. Até hoje, a gente não atingiu o limite de internamentos no hospital campanha, o que é uma coisa boa, porque dá para dar uma assistência melhor a quem já está internado lá, né? E a gente vem passando bem por essa fase. Eu queria que o senhor falasse mais a respeito desse modo de funcionamento do hospital, porque ele não é aberto para o público, né? Só trata pacientes com Covid, não é isso? Como que esse paciente chega, qual é o caminho dele até o leito e como ele é tratado no leito?
Exato, é um hospital exclusivamente para paciente diagnosticado com Covid. Ele não vai direto para o hospital campanha. Ele entra nas portas de entrada do SUS da cidade, que é o posto de saúde, e a gente tem uma comunicação direta do hospital campanha com o pessoal do posto, ou policlínica, aqui em Arco Verde, que é o outro pronto atendimento da cidade, ou o hospital regional. Então, ele chega, procura a emergência, o médico vai avaliar, vai pedir os primeiros exames. Se nesses exames e junto com a avaliação médica clínica dele, ele achar que tem critério para internamento, faz o contato conosco lá na UPA, lá no Hospital Campanha, e ele vai até a gente, já vai com a equipe de enfermagem na ambulância e já é admitido lá, no nosso hospital. Então, ele não procura diretamente a UPA. A gente sempre tenta frisar isso, né? Porque, às vezes, ainda hoje tem pessoas que chegam lá na UPA procurando atendimento e a gente orienta. O local que você vai ser atendido mais rápido é nas emergências, que são a policlínica ou o hospital. No posto de saúde, geralmente você vai ter que marcar consulta, então vai demorar mais um pouco. Então, se você sentir falta de ar, ou se tiver já com Covid diagnosticada, estiver em casa, tratando com sintomáticos e vê uma piora no quadro, você procura o hospital regional. Falando sobre essa UTI novamente, doutor, do que ela é composta, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os equipamentos que a compõem, porque desde o começo da pandemia houve uma grande polêmica e um grande comentário a respeito dos tão falados respiradores, né? Queria que o senhor falasse um pouco da importância desse equipamento, qual é a função dele e na UTI ali, onde é que ele se encaixa? Exato. A grande dificuldade com a evolução do quadro de Covid é quando você tem insuficiência respiratória. A sua oxigenação, você não consegue, através dos pulmões, oxigenar tão bem o sangue que ele dê conta da demanda do corpo, né? Então, você aí vai precisar de um suporte. Esse suporte, existem vários dispositivos para dar o suporte de oxigênio. Quando a gente está internado na enfermaria ou na própria emergência, a gente usa o catéter, usa uma máscara não reinalante, entendeu? Mas se passar desse ponto, que mesmo você usando aquela máscara, usando aquele catéter otimizado, o oxigênio, não consiga superar a demanda, precisa de uma intubação, né? Precisa ir para o ventilador pulmonar. A ventilação pulmonar ela só pode ser feita dentro da UTI, porque requer uma equipe especializada de fisioterapeuta, precisa de enfermagem lá na beira do leito, técnicos de enfermagem na beira do leito, para dar banho no paciente, para virar o paciente de posição, porque o paciente fica sedado, né? Ele fica em coma induzido, né? A gente induz o coma, ceda o paciente para poder ele suportar a ventilação. Então, precisa de uma equipe especializada, precisa de médicos que saibam também mexer com a ventilação mecânica, precisa realmente estar em UTI. O grande alvoroço no início é porque todas as nossas UTIs, como nunca enfrentamos uma pandemia, né, a gente não tinha uma quantidade suficiente de respiradores. Na rede particular tem. Na rede particular já tem uma demanda, porque aí trabalha com cirurgia de grande porte, que precisa que o paciente tenha ventilação antes, durante e até depois da cirurgia. Então, os hospitais particulares já estavam mais ou menos organizados para isso. O hospital público foi que enfrentou mais essa dificuldade. Mas aqui hoje, em Arco Verde, eu acredito que a gente já tem uma quantidade de ventilador pulmonar para dar suporte para a população da cidade. Aproveitar também essa fala do senhor a respeito das UTIs para justamente tocar nesse assunto. Já era um problema que a gente já tinha, né, doutor? Esse déficit por conta das UTIs, né? Isso já existia antes da pandemia, o que só veio agravar depois que a pandemia surgiu. Tem um lado bom, vamos dizer assim, doutor, com a pandemia, nesse sentido de equipar mais os hospitais, trazer mais leitos de UTI, investir mais em saúde e, principalmente, valorizar mais os profissionais que estão na linha de frente? Acabou que essa doença colocou a gente em evidência, né? A UTI, eu acho que poucas pessoas até achavam que não tinha na cidade, muita gente não sabia nem que existia, né? Então, nos colocou em evidência nesses últimos meses, né? Você tinha falado sobre as equipes, né? Sobre esse déficit que já existia. Sim, existe um déficit, a gente sempre trabalhou, principalmente na rede pública, com um déficit de UTI, porque realmente é um leito caro
o suporte que é dado lá, ele é dispendioso por serviço público. Então, o serviço público ele não comportava ter tantos leitos, como se diz, esperando por paciente. Então, a gente trabalhava sempre naquela com 90% e até muitas vezes com 100%, o paciente tendo que ficar numa fila de espera. Uma fila de espera que em 12 horas, geralmente, a gente conseguia uma vaga. Com essa, depois da Covid e depois da compra de tantos respiradores por municípios, pelo Estado, pelo próprio órgão federal, eu acredito que, passando a Covid, vai ficar uma reserva boa aí para o setor público de equipamentos necessários para casos mais graves. Isso pode ser visto como lado bom da pandemia, se é que tem um lado bom, né? Vamos um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Alô, minha gente! Está começando mais um Tem na LW, com ofertas e promoções imbatíveis e imperdíveis para você. Quer promoção? Vem pra cá! O Tem na LW está com ofertas imperdíveis para você. Churrasqueira Grato, ideal para você estar em casa nessa pandemia, tá isolado, mas olha só, tá assando aquela carne e tá aproveitando. Só R$ 109,90. É isso, R$ 89,90. E para você deixar o seu carro com mais qualidade e mais segurança, uma linha sensacional de pneus Dunlop Aro 13 por R$ 209,90. Também dividido no carnê e também nos cartões, só R$ 209,90. É mais qualidade, mais segurança, Dunlop aqui na sua LW. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembre do nosso horário, você que acompanha pela TV Nova, canal 22.1, sempre às quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Mais uma opção na TV aberta é no canal N2 Educação. Você pode sintonizar 22.2, sempre nas quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. A reprise continua nos domingos na tela da TV Nova, a partir das 11 horas da noite. E você também pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos, fazendo saúde em evidência para você, sempre o consultório na sua casa, trazendo dicas e orientações importantes para você. Quero lembrar, né, doutor, que a gente está seguindo aqui todos os critérios quanto a distanciamento e também higienização dos microfones. Nós chegamos de máscara, só tiramos por conta da entrevista. Nossa equipe aqui nos bastidores, todo mundo de máscara.
todo mundo seguindo as orientações para levar a informação correta para você, ok? Bem, doutor, continuando nesse assunto de UTI tão importante, tão relevante que a gente está acompanhando aí no meio da pandemia, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do tempo de cada paciente, da evolução dos pacientes, enfim, quanto tempo em média fica um paciente na UTI, principalmente se falando de Covid? Quanto ao tempo, tem sido um tempo longo de internamento, né? A gente não estava acostumado a trabalhar com paciente durante tanto tempo internado. O tempo de internamento, ele tem sido longo, tanto por as dúvidas que existem em relação às nossas condutas, né? A gente fica com medo do mandar aquele paciente já com comorbidade para casa e depois ele voltar, porque tem surgido todo dia novos sintomas, com um tempo que é uma doença que tem 4 meses que está sendo mais estudada, então tem muita coisa a se conhecer. Todos nós ficamos aflitos tratando o paciente em domicílio, né? Quando a gente fica com o paciente no hospital, acaba que também trata a ansiedade da equipe médica e a ansiedade do familiar. Mas, em média, tem sido pelo menos 10 dias de internamento, se for na enfermaria. Lá no Hospital Campanha, a gente tem visto que a média de dias daquele paciente internado é 10 dias, talvez até 2 semanas. E na UTI também. O paciente da UTI, se ele for para ventilação mecânica, se ele precisar ser entubado, precisar do suporte, ele é um paciente que vai para 3 semanas de média de internamento, porque ele vai passar 10 dias, 14 dias entubado, depois vai ser extubado, vai precisar de cuidados críticos durante ainda algum período, então tem sido mais de 3 semanas até. É um período longo. O senhor falou entubado e extubado. O que cada termo desse significa? Entubado é quando o paciente está sedado e está na ventilação mecânica. Extubado é quando o paciente conseguiu superar aquela fase que precisava da ventilação mecânica e a gente tira o tubo dele, entendeu? A partir daquele momento, a gente trata na medicina como o paciente extubado. Ele não vai precisar mais da ventilação mecânica, mas mesmo assim ainda requer muitos cuidados para ir ganhando as habilidades que ele tinha previamente. Com essa média alta de dias, todo esse tempo que um paciente pode ficar na UTI, como é que o senhor avalia, quando o profissional avalia que é a hora certa desse paciente receber alta? A hora certa do paciente receber alta varia também. O paciente de enfermaria, a gente na UPA tem esperado a resolução total dos sintomas. Tem muita gente também, quando é possível, a gente testa novamente. Aquele paciente com mais comorbidade, como eu já disse, com doenças crônicas, mesmo quando ele não apresenta mais sintomas, quando permite o tempo, quando permite a gente consegue testá-lo novamente, o teste dá negativo para IgM, dá negativa, e a gente libera o paciente para casa, liberando ele com mais segurança. Na UTI, se o paciente foi para intubação, aquele paciente vai passar 2 semanas, 3 até semanas na UTI, a gente espera que ele ganhe, porque quando você fica sedado por muito tempo, você perde o reflexo de tosse, deglutição, fica difícil andar, mover as mãos, se alimentar por conta própria. Então, a gente espera que passe esse período crítico, depois que ele sai da sedação, que ele já fica bem. Às vezes não fica mais nem usando nenhuma medicação, mas a gente ainda segue fazendo fisioterapia dentro da UTI, segue monitorizando ele até dar uma alta com ele mais rígido, que ele possa ir para casa ou andando, depende muito de pessoa para pessoa, com certo grau de autonomia já, que a família tenha como dar cuidados para ele a partir dali. Por isso que acaba demorando um pouco mais. É interessante isso que o senhor falou, porque a gente tem acompanhado vários vídeos de pessoas que receberam alta, né? E que não saem andando, né? Saem de cadeira de rodas justamente por conta dessa debilidade, né, doutor? Exato. É um pouco frustrante para a família, porque eu acredito que os familiares ou qualquer pessoa que não leiga, né, que não faça parte do dia a dia de medicina intensiva, quando a gente fala que ele curou, que o exame veio negativo, que ele vai sair da UTI e vai para casa, ele imagina aquela mesma pessoa que entrou. Mas naquele momento que ele recebe alta, ele ainda está, como ele passou muito tempo internado, muito tempo sem andar, muito tempo sem usar as próprias mãos, sem falar, sem comer por conta própria, então ele traz um nível como eu posso dizer, ele perde algumas funções normais
E isso assusta os familiares, né? Ele sai na cadeira de rodas, sai sem conseguir andar. Não é que ele não vai mais andar, ele vai recuperar, só que demora um tempo. Demora 1 mês, 2 meses, 6 meses, dependendo se a pessoa é um paciente jovem, se é um paciente mais idoso, mas ele, ao longo do tempo, vai recuperar aquelas funções dele, mesmo que demore um pouquinho mais, mas vai recuperar, vai voltar a andar, vai voltar a falar, vai voltar... Aí vai para o trabalho dele, vai voltar à vida normal, mas assusta um pouco, assusta bastante. Como é que tem sido, doutor, esse acompanhamento das pessoas que o senhor já teve a oportunidade de já, vamos dizer assim, as pessoas que já receberam alta? Está tendo um acompanhamento pós internação? Eu tenho feito esse acompanhamento porque, como eu trabalho na policlínica, a gente recebe os pacientes que foram internados ou no regional ou no hospital de campanha, eles vão lá. Eles ainda bastante ansiosos, porque os sintomas ficam uma dor de cabeça, fica um cansaço, e eles vão lá saber se é normal, se não é. Mas todos felizes e a equipe bastante feliz, principalmente a gente do Hospital Campanha, quando consegue que ela atravesse essa fase, que a gente dá alta para casa, que chama os familiares, que faz esse contato do paciente com os familiares naquele momento de alta, é como se fosse uma vitória para a gente, né? Que vem enfrentando isso. O paciente, ele, como passa muito tempo internado, acaba que a comoção é maior, né? Porque é um paciente que passou 3 semanas, 1 mês sem ver a família. E né? um vínculo maior, né, doutor? Cria um vínculo maior com a gente. Eu queria aproveitar o gancho também que o senhor falou da equipe. Como é que está sendo lidar com os profissionais? O senhor está gerindo, né, um hospital no momento crítico. Muitos profissionais também que não passaram por isso. Muitos que aprenderam as técnicas agora há pouco para lidar com o problema. Como é que está sendo coordenar essas equipes, lidar com elas diariamente nesse momento tão crítico, tão delicado, e aquela tensão diária, né, doutor, por conta da equipe também não se contaminar, né? De alguns profissionais não se contaminar, não ficarem expostos. Num primeiro momento, quando tudo começou, a ansiedade era muito grande, né? A gente tivemos parte de nossa equipe, partes importantes de nossa equipe que pensaram em dar uma pausa, ficaram com medo de ir para o plantão. Mas quem trabalha na saúde, ele num primeiro momento faz isso, mas depois ele sabe que o dever chama e ninguém saiu. Ninguém se afastou, pelo menos da onde eu faço parte, todos permaneceram, todos estamos juntos até hoje. Aprendemos muito juntos também, né? Foi difícil para a equipe também, principalmente quando um dos nossos ficavam doentes, né? A gente teve boa parte da equipe. Quantos em média, doutor, se contaminaram lá? Olha, eu não vou saber te dizer o número exato, mas mais de 50% das pessoas que trabalham comigo, no Hospital Campanha, eles já passaram pela doença. Nós não tivemos ninguém grave, graças a Deus. Com todos os cuidados, mas mesmo assim. Com todos os cuidados. E o cuidado era o que a gente tinha mais atenção, porque quando um desse falta na equipe, é complicado, porque não tem reposição. A gente mora numa cidade pequena, que as equipes são aquelas, é aquele pessoal que trabalha ali, pronto, ninguém vai vir de outra cidade, ninguém vai vir de Recife para cá. Somos nós e nós mesmos. Então, quando um falta, aquele que está trabalhando vai ter que cobrir. Então, fica plantões intermináveis. Então, a gente tinha muito cuidado para que não tivesse uma baixa grande na equipe. E, graças a Deus, houve contaminações, mas contaminações bem pontuais, entendeu? Dissolvida ao longo desse período todo, o que não prejudicou tanto a nossa escala e a gente vem conseguindo dar o suporte de acordo com o necessário. Foi 50%, mas não foi 50% de uma vez só. De uma vez só, foi ao longo diluidamente ao longo do tempo. E mesmo assim tivemos 50%, talvez até mais, eu estou dizendo um número mais pela minha visão, que não se contaminaram, que também dentro da onde a gente está, né, dentro do Hospital Campanha, né, com vários pacientes, com aquele troca-troca de roupa, e mesmo assim a gente conseguiu que muita gente não se contamine, foi muito bom. Como é que foi o acompanhamento desses profissionais? Algum agravou? Foi leve, moderado? Todos foram quadros leves a moderados, pelo menos o pessoal que eu trabalho diretamente com eles, a gente não teve nenhum quadro grave, não. Todos foram... Depois de se recuperarem, voltaram? Se recuperaram e voltaram com coragem, né?
Já voltaram imunizados, né, Já doutor? voltaram imunizados, aí é que tem que ter cuidado mesmo, né? Porque a pessoa não quer mais usar máscara, não quer botar mais a luva, mas não, tem que continuar seguindo todo o protocolo de antes, porque ninguém sabe até quando vai essa Pois é, interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse protocolo. Qual é o ritual que cada profissional precisa fazer quanto ao EPI para lidar com o paciente infectado? A gente, primeiro dividiu o hospital em uma zona não contaminada, que é aquela parte que fica lá atrás dos dormitórios do pessoal da enfermagem, da equipe médica, de fisioterapia, cozinha, sala de estar, área de paramentação. Essa é a área que a gente chama de não contaminada. Existe um quarto, um lugar onde a gente vai para se paramentar, e é todo aquele EPI, desde touca, máscara, avental impermeável, propé, luva. Tem todo o ritual de vestimenta que tem que seguir para você não se contaminar. Tem um jeitinho certo de colocar tudo para poder a gente acessar essa área que a gente diz contaminada, que é onde existe o risco, não é que o vírus está em todo canto, mas é onde existe um risco maior de contaminação. E na hora de sair é o momento que tem que ter mais atenção, porque é na hora de se desparamentar que acontece o maior nível de infecção. Então, também nas paredes tem uns protocolos de como tirar a roupa, um profissional por vez, como descartar tudo certinho, e a gente tem que seguir isso à risca, porque qualquer erro neste momento, a gente pode se contaminar e pode levar essa contaminação para a zona que a gente chama não contaminada. E aí aconteceu um acidente muito maior, né? Como é feito o descarte desse EPI, doutor? Esse EPI, ele todo fica dentro da zona que a gente chama infectada, né? Ele fica tem um local só para desparamentação, ele é todo descartado em sacos apropriados para material biológico infectado, e de lá vai para a incineração. Ele não cruza, o pessoal da equipe de serviços gerais que cuida desse material, ela só age lá na zona infectada. Tem uma equipe para a zona infectada e para a zona não infectada. Então, esse material ele não se comunica com o resto da área do hospital. Ele já sai direto de lá para uma equipe especializada, terceirizada, que vem, recolhe e incinera. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Alô, minha gente! Está começando mais um Tem na LW, com ofertas e promoções imbatíveis e imperdíveis para você. Quer promoção? Vem pra cá! O Tem na LW está com ofertas imperdíveis para você. Churrasqueira Grato, ideal para você que está em casa nessa pandemia, está isolado, mas olha só, está assando aquela carne e está aproveitando. Só R$ 109,90. É isso, R$ 89,90. E para você deixar o seu carro com mais qualidade e mais segurança, uma linha sensacional de pneus Dunlop Aro 13 por R$ 209,90. Também dividido no carnê e também nos cartões, só R$ 209,90. É mais qualidade, mais segurança, Dunlop aqui na sua LW.
Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar aqui na tela da TV Nova, sempre nas quintas-feiras, a partir das 8 da manhã. Também no canal N2 Educação, nas quintas-feiras, a partir das 8 da noite. E a reprise também na tela da TV Nova, sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. E também pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Recebendo o Dr. Bruno aqui, mais uma vez obrigado pela sua presença, doutor. A gente encerrou o último bloco falando sobre esse cuidado com a questão dos EPIs, um descarte. Queria saber do senhor também esse cuidado em casa. Como é que está sendo lidar diretamente com o problema e voltar para casa? Em casa a gente tentou copiar um pouco do hospital, né? Eu moro num apartamento, eu moro em 2 apartamentos conjugados, que eu conjuguei. Então dá para entrar por um para poder acessar o outro. Então eu criei também em casa uma zona infectada, né? Que eu chego, já tenho o cesto de roupa ali, eu já deixo o sapato, já deixo a meia, tiro a roupa toda, já tomo um banho nesse apartamento, que só quem acessa sou eu, para poder ir para o meu apartamento comum, né? Eu moro com minha esposa e meu filho, né? E sempre existe esse cuidado, né? Para não levar para dentro de casa, né? E ele é mais do que dobrado, né, doutor? Pois é, mais do que dobrado, e a família toda em cima, né? Fica todo mundo com medo. No início foi muito apreensivo para todo mundo ficou bem apreensivo em relação a mim, mas graças a Deus até hoje eu não senti nenhum sintoma. Eu testei pelo menos uma vez por mês, né? Porque a gente fica mais por curiosidade, né, do que qualquer outra coisa, mas testei uma vez por mês e até hoje vem dando negativo, o que é muito bom, né? Como é que está sendo essa testagem, doutor? Os profissionais que trabalham lá estão sendo testados regularmente? Então, a Prefeitura de Arco Verde ela disponibilizou teste para o pessoal da segurança e da saúde. Então, qualquer profissional de saúde da cidade que tenha sintomas, a gente marca para ele fazer o teste. O marca por telefone, o pessoal que testa vai lá na casa dele e colhe o teste lá. O teste dando negativo, ele volta a trabalhar, se não tiver nenhum sintoma, não tiver doente de outra coisa. Se der positivo, ele passa os 14 dias afastado. E a gente, se ele depois dos 14 dias estiver assintomático, 3 dias assintomático, ele volta a trabalhar. Em alguns casos, a gente tem que testar de novo, porque o paciente, mesmo após os 14 dias, 15, 16 dias, ainda sente uma dor de cabeça, ainda sente um cansaço, ainda tem um pico febril, então a gente volta a testar para ter toda a segurança nessa volta. Falando mais um pouco sobre a questão dos EPIs, quanto tempo dura, doutor, um equipamento de uso? Quanto é que tem? Vamos lá, o profissional botou, entrou, trabalhou, em média quanto tempo até o descarte? Quando a gente entra, o que a gente precisa, aquele equipamento que a gente usa dentro da zona infectada, ele é um equipamento que dura mais. É uma máscara N95, são aventais impermeáveis, que dá para você passar o plantão. O plantão convencional tem 12 horas, né? Geralmente, a gente, com a equipe lá que está de plantão, a equipe fica 6 horas, sai, e a outra fica 6 horas, então a gente só permanece 6 horas lá dentro da zona infectada. Só o médico ou o enfermeiro, que é um por equipe, que tem que passar mais tempo, ou tem que entrar e sair várias vezes. Mas os técnicos, eles passam geralmente 6 horas. E aquele equipamento de lá, ele é feito para durar essas 12 horas, ou até mais. Mas a gente, quando sai, descarta tudo, da próxima vez são novos equipamentos. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito dessa questão do isolamento. O paciente que está com Covid, infelizmente, ele fica lá e não pode ser visitado por ninguém, nenhum familiar pode ir lá. E como o senhor falou, isso pode durar dias e até semanas. Como é que está sendo essa questão psicológica de lidar com a informação, com a comunicação
do paciente com a família? Tem sido difícil para os familiares, difícil para o paciente, principalmente aquele paciente que o perfil que fica com a gente é o paciente mais idoso, né? Então já é um paciente que tem mais a família perto dele. E tem sido internamentos bem prolongados, né? Depois de 5 dias, 7 dias, aquele paciente começa a ficar ansioso, começa a pedir para ir embora, a própria família começa a ficar aflita com a ansiedade dele, com medo que aquela ansiedade piore o quadro, faça ele cansar mais. Mas a gente, hoje, depois desses meses que já passaram, a gente tem conseguido lidar melhor com isso. A própria equipe também fica muito ansiosa, porque é muito angustiante ver essa distância, né, esse isolamento tão feroz em cima dos pacientes. A gente tem feito a comunicação deles com um celular. Lá, pelo menos no Hospital Campanha, nós usamos um tablet e a gente consegue fazer videoconferência. No início, assim que ele chega, há um pouco de dificuldade, principalmente com quem mora no sítio, ou mora num local de difícil acesso, mas ao longo daqueles primeiros 3, 4 dias a gente consegue resolver isso e a gente tem conseguido fazer isso bem. Através do tablet, tem um tablet que fica lá com a gente e outro tablet que roda na cidade para ficar com os familiares e a gente consegue fazer esse contato. Mas o mais normal é a gente fazer através do celular mesmo. A gente tem aberto até para fazer o contato várias vezes por dia. Porque quando você está na UTI, você geralmente só faz o contato com a família, a visita uma vez ao dia ou duas, né? Uma no turno da manhã, uma no turno da tarde. Mas como a gente tem visto essa ansiedade tão grande, depois que passa 10 dias, 14 dias, a gente tem liberado mais o celular para aquele paciente que já está mais rígido, que já pode usar o celular por si próprio. A gente fica lá supervisionando, ele faz o contato, deixa um tempo mais prolongado para ele ficar mais à vontade, né? E esses bens pessoais de cada paciente? O paciente entra com algum bem, como o senhor falou, com um celular, e manuseia esse aparelho dele mesmo? Como é que é feito? Precisa uma higienização também, né, doutor? Exato. A gente usa os aparelhos nossos mesmo, na casa. Os celulares que ficam na zona infectada, eles só ficam na zona infectada. Então, eles são manejados só lá. O paciente, quando chega, os bens deles ficam com a família. É recolhida até roupa, né, porque ele bota o avental da casa, do instituto que ele vai ficar, né, e os pertences ficam com os familiares. Quando a gente está com mais pacientes internados e tem mais dificuldade, às vezes acontece da gente deixar o paciente com aquele celular o dia todo desligado e nos horários que é feito o contato com a família, ele liga e conversa no celular, faz uma videoconferência com o dele mesmo. Esse celular fica só lá com ele não circula, não. A gente tem feito mais com os nossos próprios aparelhos mesmo. Mas em um ou outro caso, que é aquele paciente até mais jovem, né? Paciente de 20, 25 anos, que pede mais, a gente deixa o celular, às vezes, com ele, mas com limite de horário para uso, por causa do sigilo dos outros pacientes, né? Doutor, e quando o paciente agrava? A gente sabe que a referência aqui na região é o hospital regional, né? Por conta de UTI. Já teve essa experiência lá do paciente chegar de uma maneira até leve, mas infelizmente vir a agravar? Como é que foi lidar com essa situação? Até hoje, na UPA, por causa da triagem que a gente tem feito e tem tido um bom contato com os colegas do regional, a gente tem conseguido levar lá para a UPA, para o Hospital Campanha, o paciente bem encaixado do nosso perfil. Então, não tivemos tantos problemas. A gente só precisou até hoje transferir 2 pacientes que, infelizmente, durante o curso da doença, apresentaram um pouco mais de gravidade, a gasometria dele piorou, ele teve uma piora do desconforto respiratório, infelizmente teve que voltar para os cuidados intensivos no regional. Mas até hoje só foram 2, e isso é uma marca muito boa. Não tivemos nenhum óbito até hoje. Outra marca também excelente, né? Visto a gravidade da pandemia, né? E esse transporte, doutor, como é que ele é feito? Esse cuidado, esse trajeto para levar o paciente para o hospital regional? Assim que a gente vê a piora no quadro do paciente, ou através de exames ou clinicamente mesmo, a gente hoje temos uma UTI móvel lá na UPA que fica só para a gente. Então, a gente faz contato com o pessoal do regional, passa o caso para o médico aceitando o paciente. A gente tem tido um bom diálogo. Tanto a gente recebe bem o paciente lá, como também essa contramão do fluxo funciona bem. A gente leva, o médico acompanha o paciente até o regional, junto com a equipe de enfermagem, na UTI móvel.
Enquanto a faixa de idade, doutor, dos pacientes que o senhor já recebeu lá no hospital de campanha, e com relação ao estado de saúde de cada um, mais pacientes idosos, mais pacientes com comorbidades, como é que está sendo esse quadro? Bom, majoritariamente, os pacientes são pacientes acima de 65 anos e pacientes com várias comorbidades, hipertensão, diabetes, paciente com doença renal crônica, é o que a gente tem mais visto. Esses são 70% dos casos. Mas também tem casos entre 15 e 25 anos. Eu acredito que esses casos existem por causa da exposição dessas pessoas jovens que às vezes não levam tão a sério a questão do uso dos EPIs e do distanciamento, né, social, e acontece que tem 15 a 25% de pacientes jovens, mas majoritariamente a maioria é realmente paciente idoso, com comorbidade. Como é que o senhor tem visto essa questão da reabertura do comércio aqui em Arco Verde? Várias cidades já estão flexibilizando essa abertura, nós já praticamente um mês de reabertura do comércio aqui, surgiram mais casos. Como é que o senhor está avaliando com a sua equipe lá no hospital de campanha o surgimento desses casos? Até porque nós temos acompanhado os boletins e percebido que, graças a Deus, os leitos lá do hospital de campanha está tudo tranquilo, a maioria dos casos são leves, são moderados, pessoas estão sendo acompanhadas nas suas residências. Mas com relação a esse aumento de casos, o que é que o senhor tem visto? O plano de reabertura foi elaborado pela Secretaria de Saúde, juntamente com a gente, né? E no momento em que foi implementado e começou a reabertura, a gente estava muito bem, até aquele poucos internamentos. Eu acredito que no dia mesmo que começou a reabertura aqui, nós tínhamos internado 3 no hospital de campanha, tínhamos vagas disponíveis no hospital regional, então foi um momento oportuno, vamos dizer assim. Claro que surge toda essa preocupação, que mesmo quem elaborou o plano, mesmo as pessoas que estavam que estavam orientando a reabertura, elas estavam apreensivas e ficamos todos apreensivos em relação a isso. Houve um aumento no número de contaminados, a gente pôde ver, quem trabalha em pronto-socorro, pronto-atendimento, emergência, viu que aumentou o número de pessoas que chegam se queixando, de familiares que também pegaram a doença e que testaram positivo. Os números aumentaram, mas a gente não viu um número expressivo de doentes graves aumentando junto, né? Pelo menos até hoje não teve aumentou muito o número de casos leves sem elevar tanto os casos graves. Nós ainda temos mais de 2/3 dos leitos do hospital de campanha livres, né? Esperando o paciente, que espero que não sejam ocupados, exato. E eu soube do hospital regional também que está dentro do esperado, nada fora do que já vinha sendo, do que já vinha acontecendo. Essa fase que a gente está passando de interiorização da doença e com relação à desocupação de vários leitos, não só na nossa região, mas principalmente no Recife, região metropolitana, o senhor vê que, de fato, a gente está tendo um declínio desse número de casos? A gente realmente achatou essa curva? Eu acho que houve um achatamento da curva, principalmente por aquele isolamento mais rígido que fizemos no começo. Eu acho que ele teve seu efeito, e seu efeito, de certo modo, perdura até hoje. Vai acontecer de subir um pouco os números de casos, ou talvez nosso platô, né, seja maior do que o esperado. Eu acredito que se nós tivéssemos persistido mais tempo naquele isolamento mais rígido, talvez a queda do número de casos fosse mais acentuada e mais rápida. Como não foi tão rígido como a gente esperava, eu acredito que vai ter um platô. Eu acredito que não vai subir muito mais além disso. Eu acho que esse número que nós já temos hoje é um número alto, né? Então a gente atingiu esse platô. A expectativa é que lá na frente venha o declínio, né? Houve realmente a interiorização dos casos. A gente viu que Arco Verde, nos últimos 15 dias, houve um aumento expressivo, né, do número de contaminados. Então está acontecendo agora, né, essa interiorização. Talvez estejamos chegando perto do platô aqui para a região. Doutor, uma pergunta que eu quero fazer, lógico, ao senhor. Nós, na semana passada, recebemos o doutor Zé Ivan, que é diretor do Hospital Regional aqui de Arco Verde, e nós falamos um pouco sobre as medicações. Um momento tão polêmico, onde várias questões são discutidas com relação aos remédios que são ministrados ou não. Quanto a medicações, qual está sendo o protocolo lá no hospital de campanha?
No hospital de campanha, nós temos seguido as diretrizes da Associação Médica Brasileira e da Associação de Medicina Intensiva, né? A gente entra com antibioterapia, faz antibiótico, faz ceftriaxona, azitromicina, né, que tem sido preconizado, e tem feito a dexametasona naqueles pacientes que têm indicação de dexametasona. A gente tem feito a profilaxia também para tromboembolismo pulmonar ou trombose venosa com Clexane. É isso o suporte medicamentoso que a gente tem dado. De acordo com a evolução de cada paciente, uma coisa pode mudar mais para um lado, mais para o outro, mas esse tem sido o protocolo básico. Nós não temos usado a hidroxicloroquina, ela foi usada num primeiro momento, mas depois que todas as sociedades se movimentaram contra, a gente preferiu segurar mais o uso e, a depender do paciente, aí é decidir paciente a paciente, né? A depender do quadro do paciente, se a família quer fazer uso, usar termo de responsabilidade para fazer uso. Não é que nós não usamos, mas ficou bem mais criterioso. O paciente pode optar, então. O paciente pode optar, então. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Alô, minha gente! Está começando mais um Tem na LW, com ofertas e promoções imbatíveis e imperdíveis para você. Quer promoção? Vem pra cá! O Tem na LW está com ofertas imperdíveis para você. Churrasqueira Grato, ideal para você que está em casa nessa pandemia, está isolado, mas olha só, está assando aquela carne e está aproveitando. Só R$ 109,90. É isso, R$ 89,90. E para você deixar o seu carro com mais qualidade e mais segurança, uma linha sensacional de pneus Dunlop Aro 13 por R$ 209,90. Também dividido no carnê e também nos cartões, só R$ 209,90. É mais qualidade, mais segurança, Dunlop aqui na sua LW. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez. Lembro que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e as opções pela TV Nova, né? Aqui na TV Nova, às quintas-feiras, a partir das 8 da manhã. No canal N2 Educação, também na quinta, a partir das 8 da noite. E a reprise, sempre aos domingos, na tela da TV Nova, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Doutor, a gente encerrou o último bloco falando sobre as medicações. Dos pacientes que voltaram para casa, alguma recomendação quanto à continuação de medicamentos? Geralmente, quando a gente dá alta,
O paciente não vai usando nenhuma medicação para casa, a não ser aquelas que ele já fazia uso para diabetes e hipertensão. O que a gente mais recomenda é que naqueles próximos momentos em casa, principalmente nas semanas imediatamente após a alta, ele tenha mais cuidado na atenção de um surgimento de um novo sintoma. Qualquer sintoma novo que surja, ou qualquer regressão de um sintoma que ele já teve durante a doença dele, que ele volte para ser reavaliado no hospital imediatamente. Se surgir um novo cansaço, surgir febre de novo, é bom que ele volte, a gente reavalie. Mas mais em relação a isso. Medicação, não. Medicação só aqueles, quando a gente já libera ele numa fase, como se diz, tranquila, que ele pode ir sem medicação para casa. Já aconteceu isso, doutor? Comigo, não. Comigo, que eu lembre agora, eu acho que ninguém voltou ainda não. Todos os que foram, graças a Deus, evoluíram bem. Era uma boa evolução. Tiveram. A gente teve notícias, muitos familiares ligam para a gente para continuar dando notícias do paciente, fazendo uma pergunta ou outra, mas sempre dando notícia que ele ficou bem, que ele agora está assim, mas só notícias boas e agradecimentos. Até então, tem sido bom. As perspectivas do senhor para os próximos dias com relação ao hospital de campanha e com os casos que surjam? Eu acredito que nos próximos dias a gente vai enfrentar um maior número de internamentos, porque de acordo com que o número de infectados sobe, consequentemente vai haver mais internamentos. Espero que seja de pacientes leves, né, como tem sido. É o que eu espero para os próximos dias. Mais internamentos, mas que essa curva eu acredito que já esteja próxima do momento que vai começar a declinar. O recado para a população que pode, para ficar em casa, ainda permanece, doutor? Do mesmo jeito, quem pode, fica em casa para ajudar aqueles que não podem ficar, né? E principalmente quem tem familiar idoso, né, no grupo de risco, ter mais cuidado ainda. Tanto se não puder de jeito nenhum ficar só em casa, quando voltar para casa, ter os cuidados de higiene, né, e o maior cuidado possível com esses pacientes. Doutor Bruno, eu quero agradecer a presença do senhor. Foi ótimo, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que o nosso público gostou demais. Eu queria franquear o espaço para o senhor deixar suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui esclarecendo e dividindo minha experiência, né, nesses dias tão novos para a gente, né, e parabenizar pela iniciativa de vocês, né, de levar todas essas informações para a população num momento tão crucial como esse, né. Parabéns. Obrigado, doutor. Nós é que parabenizamos o senhor pela sua competência e também pela linha de frente que o senhor está aí com vários profissionais. Muito obrigado, Obrigado. Doutor. Agradeço a você também pela sua companhia aqui conosco. Quero lembrar a reprise aqui na tela da TV Nova a partir das 11 horas da noite e fica lá, disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Para você, uma excelente semana, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.